Dá um pouquinho. Oi? Aqui. Isso, parece que agora está indo bem, né? Isso. O som está saindo aí, Elton, está tudo em ordem. 8 horas em ponto. Graças a Deus. 8 horas em ponto. Graças a Deus. Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos quanto aqui conosco estão, pastor Carlos, pastor Januário, os irmãos que estão aqui participando fisicamente, e também aqueles que estarão entrando aí na live, ou que depois ouvirão e assistirão, pois o vídeo vai ficar aqui gravado. Para nós é uma honra muito grande poder dar início a este projeto, que nós estamos intitulando de Entre Obreiros e com excelente desejo, refletindo a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 3, e o verso 1, aquele que deseja, né, pastor Luiz, o episcopado, né, pastor Januário, excelente coisa deseja, é algo especial diante de Deus. Nós temos aqui um script para a gente ir discutindo e falando, e quem estiver também participando aqui fisicamente, ou aí de forma online, também tem a oportunidade de deixar o seu recado no chat, fazer perguntas, e nós estaremos aqui para poder responder e discutir aqui a palavra de Deus de forma muito direta e objetiva, né? Nós iniciamos o projeto, hoje é o primeiro dia, semanalmente, uma semana é quarta, tal como hoje, a próxima semana é sexta, a outra é quarta, e vai alternando para facilitar a presença de todos os irmãos, tá bom? E aí a gente vai semanalmente divulgando, vai compartilhando, e os irmãos vão tendo condição de acompanhar com a gente. Para esta primeira aula, ou primeiro encontro, como assim a gente queira dizer, nós vamos dar, né, um overview a respeito do obreiro, em face do que diz a palavra do Senhor, o ministério cristão, e alguns conceitos especiais relacionados àquele que se alista para poder batalhar nessa obra, né? E também importante para toda a igreja, irmãos e irmãs, que estão constantemente relacionados com o ministério, participando, e nesse aspecto Deus é tremendo e maravilhoso. Louvado seja Deus. Eu, antes de mais nada, convido a todos para que façamos uma oração para darmos início aqui a este trabalho. Nós queremos buscar a presença do Senhor Jesus, e eu quero convidar aqui o pastor Januário para poder fazer essa oração inicial conosco, buscando a presença do Senhor Jesus e entrando, né, no santuário do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus a todos quantos estão ouvindo este início de trabalho que estamos aqui juntos para aprender da palavra de Deus e também para passar àqueles que querem ter esse bom interesse de sair, né, dentro da palavra de Deus e estar dentro para regozijar e alegrar na presença do Senhor. Então nós vamos dar isso, vamos orar, agradecendo ao Senhor por este momento de início que estamos aqui, pedindo a graça gloriosa do seu santo nome. Eterno Deus, graças te damos, ó Pai, por mais este momento de oração, quando estamos aqui, Senhor Jesus, iniciando este projeto, Senhor, onde o desejo dos nossos corações é que chegue até você esta palavra gloriosa. Pedimos, ó Pai, a tuas bênçãos a cada um, todos quantos estão a ouvir, todos quantos estão presentes, e aqueles que podem sintonizar, Senhor, para receber a tua bênção, a tua graça. Eu sei, Senhor, que tu és o dono do universo, tu, ó Pai, abrange todas as nações da face da terra. Pedimos as bênçãos dos céus a cada um, para que sejam unânimes, cheios da sua graça, do seu Espírito Santo, e que possa aprender da palavra de Deus, e assim, ó Deus eterno, te agradecer por todas as dádivas que tu tem dado a cada um. Pedimos as bênçãos a todos, ó Pai. Fica conosco, nos ajude no nosso trabalho, dá-nos a tua bênção, a tua graça e a unção do teu Espírito Santo.
Assim nós oramos ao Pai e assim te agradecemos no teu nome, Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, graças a Deus, né? Eu quero fazer a primeira leitura aqui da palavra do Senhor, juntamente com todos os irmãos, e em cima desse texto aqui, a gente vai falar um pouquinho, né, a respeito do que é a definição do ministério cristão, e teremos aqui a participação do pastor Descartes, pastor Januário, nos apoiando. Segunda Pedro, capítulo 1, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, nós vamos ver do verso 5 ao verso 8, é um texto conhecido, claro, mas que, para esse momento, iniciando aqui, esse excelente desejo, né, irmãos, é maravilhoso. O Alexandre, o Elton, o Rafael, a Larissa, o Heitor, o Josafá, todos os outros quantos aqui estão, que Deus possa abençoar. Segunda Pedro, capítulo 1, diz assim, verso 5, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Pensando aqui nesse texto, pastor Luiz Carlos, algo que nos chama a atenção, falando aqui entre obreiros, é que Pedro nos mostra algumas qualificações que são inerentes ao ministério: virtude, diligência, fé, temperança, piedade, e nessa crescente é algo que está no sentido de constantemente aumento. Se tivermos essas coisas, não seremos ociosos, nem estéreis. Acho que a primeira coisa quando nós pensamos nesse crescimento, né, em relação ao obreiro, é essa palavra aqui: ociosos e estéreis. O que isso tem a ver com o obreiro cristão? Primeiro, a minha saudação. Louvado seja Deus. Use o meu. Aí. Em primeiro lugar, a minha saudação a toda a igreja presente da paz do Senhor Jesus, aqueles que estão nos assistindo online. O que nós olhamos aqui, que o amado Pedro, o apóstolo, nos escreveu, vai dizendo que o obreiro tem que estar preparado em tudo. Tudo preparado. Na ciência, tem que estudar ciência. No amor, caridade, na leitura da palavra, em todo o ensinamento, aquele que quer servir ao Senhor, ele tem que se preparar. Ou seja, ele estando preparado, ele não vai estar ocioso no dia da manhã. Vou pregar domingo, vou pregar sábado. O que eu vou fazer, meu Deus do céu? Como eu vou pregar? Como eu vou falar? Mas ele vai estar preparado na Escritura, lendo a palavra, se preparando em tudo, nos textos da Escritura, na história, para que ele seja um obreiro realmente aprovado. Ele não vai estar preocupado com o dia da manhã, no que ele vai falar, no que ele vai dizer, porque o Espírito do Senhor vai fazer ele lembrar. O Senhor disse: não se preocupeis quando estiveres diante as majestades, os reis, os juízes, porque o Espírito Santo vos fará lembrar tudo o que eu vos falei. Ou seja, se você não lê, se você não se prepara, se você não estuda, se você não medita, não tem como você lembrar daquilo que você não viu. É verdade. O que a gente tem visto hoje, e eu vou aqui pedir a contribuição do pastor Januário, por vezes, em relação ao ministério, é que, uma vez o obreiro que é consagrado e apresentado e está em atividade,
que começa muito bem ao longo da carreira, me parece que essa progressão que a gente vê na palavra, que é uma constância, né, Alexandre? Ela vai perdendo intensidade. E aí, quando nós vemos, pastor Januário, ociosidade, que é uma palavra importante nesse contexto, obreiro ocioso, ou seja, que não utiliza adequadamente o tempo em relação às coisas de Deus. Lá em Lucas, pastor Januário, capítulo 9, versículo 62, vai nos dizer que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno do Senhor. Uma vez com a mão no arado, uma vez com a mão no trabalho, é necessário que exista essas qualificações que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Ou seja, não há lugar para ociosidade. Nesse primeiro ponto, então, se a gente olhar para esse aspecto, obreiro e ociosidade não cabem na mesma frase. Para vocês que estão ouvindo aí, concorda comigo? Obreiro e ociosidade não cabem na mesma frase. E é importante que os obreiros que se alistam para esta obra estejam sabedores de que essa constância e essa busca incessante pela palavra do Senhor, pela unção do Senhor, é algo extremamente necessário. Pensando nisso, pastor Januário, o que o senhor comenta com a gente aqui em relação ao obreiro cristão, pensando nessa possibilidade de ele estar com o tempo sobrando? A paz de Jesus novamente aos irmãos. Diante da palavra de Deus e do trabalho ministerial da igreja, a gente vê uma conduta dos irmãos, aqueles que querem ser um obreiro na casa de Deus. Primeiro ele tem que trabalhar. Eu acho assim, como tirar por mim mesmo. Antes da consagração, a gente já exercia o trabalho pastoral. A gente fazia sem ser ainda consagrado, mas estava no aprendizado e executando o trabalho de Deus antes da consagração. Porque aqueles que Deus chama, Deus não vai chamar só no dia da consagração, não. Deus chama antes. Deus já começa a dar a ele visões, Deus já começa a dar a ele a sabedoria, dar entendimento para que ele venha compreender, né, qual é a obra que Deus tem para ser realizada através dessa pessoa, desse obreiro que quer ser obreiro. Então, eu vejo assim que o trabalho de um obreiro é muito importante, de grande responsabilidade. Responsabilidade para com ele próprio e também diante de Deus. Que Deus não vai colocar uma pessoa, se ele tiver determinado naquele ano, naquela vontade de ser um bom obreiro na casa de Deus. Então, por isso que o texto que o pastor Moisés expressou aqui, em Lucas, que aquele que põe a mão no arado, ele não pode deixar, porque ele já foi capacitado para isso. Ele já foi capacitado. Mas uma pergunta que eu lanço agora a cada um. Diante da palavra de Deus, muitos deixam de exercer, de ser um obreiro, encosta para na metade do caminho e tira a mão do arado. É óbvio isso acontecer? Sim, acontece. Por quê? Ele não foi preparado? Às vezes não foi preparado, às vezes não foi chamado. Então, se ele não foi chamado, ele está propício a parar na metade do caminho. Agora, se ele é chamado, ele vai até o fim. Porque o verdadeiro obreiro, o verdadeiro atalaia de Deus, aquele que tem se proposto a servir a Deus, a andar com Deus, ele não vai deixar. Ele não vai. Eu falo isso por experiência própria. Ainda que vem as lutas, tempestade, vem tantas coisas de encontro, mas ele não vai deixar. Por quê? Porque ele tem um compromisso, primeiramente, com Deus. E depois o compromisso do bom obreiro, do bom pastor, do bom evangelista, do bom diácono na casa de Deus, para servir diante aquilo que Deus quer dele, que Deus usa ele conforme ele quer. Então eu vejo assim, pastor Moisés, nós, que estamos aqui,
nesse aprendizado, porque finalmente nós temos uma determinada experiência do dia a dia, experiência para passar para muitos a nossa vida vivida dentro do Evangelho. Então é isso que eu acho. Amém. Obrigado, pastor Januário. E importante, falando a respeito dessas coisas, né, irmãos? Se com certeza tem irmãos participando conosco, irmãs, né, pastor Luiz Carlos, que no conjunto a relação é direta. Não existiria obreiro se não existir a igreja. E não existiria a igreja no conjunto de pessoas se não existissem os obreiros. É uma determinação no projeto de Deus. Isso é tremendo e maravilhoso. E é importante que a gente, através desses encontros, resgate essa essência, resgate esse conceito importante. E aqui já vai uma palavrinha, eventualmente você que está nos ouvindo, que é obreiro, e que por vezes, por conta da situação da vida, acabou, de algum modo, paralisando, não se prontificando e não estando à disposição. Nós pedimos diante de Deus que você reflita, pois a palavra do Senhor ela é muito clara nesse sentido. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Para os obreiros, isso tem uma ênfase muito maior. E outro ponto que é importante é que o obreiro, ele não exerce, pastor Scarso, o ministério dele sozinho. Na verdade, quando a gente fala ministros, é algo para se pensar também. Porque o ministro, seja ele o pastor, seja ele o evangelista, seja ele o diácono, ele está integrado num colégio. Ele faz parte de um grupo. E tem uma definição importante aqui, que o ministério não é uma atuação isolada, mas é uma cooperação entre obreiros. Um corpo unido, com diferentes funções e dons, que compartilham a responsabilidade de zelar pela doutrina, pela igreja e pelo testemunho do Evangelho. O ID do Senhor, que nós temos, o Evangelho, ID por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ele é coletivo, ok? Não é Alexandre, Rafael, não é Heitor, ele é coletivo. E para os obreiros, tem uma expressão ainda de responsabilidade maior. E é necessário, então, que exista para isso uma união entre os próprios obreiros. Pastor Scarso, existe desunião entre os obreiros hoje? O que o senhor acha? É uma excelente pergunta, né? Mas, na verdade, alguns lugares, assim, eu imagino que o inimigo, que é o batalhador contra toda essa obra, ele não quer que a obra progrida. Sendo assim, ele tenta, ele luta para levantar divisões na igreja e principalmente entre aqueles que mais podem fazer. Mas para isso, ele se levantando, nós, como ministros do Senhor, temos que olhar para o que Pedro disse: ter a caridade, a temperança, a paciência, o amor, o carinho por cada um, a compreensão, porque nós podemos magoar no ministério, sim, um ao outro. Isso é normal, somos humanos. Mas nós temos que ser também como crianças, para poder nos arrepender, nos perdoar uns aos outros, para o bom andamento da obra de Deus. Não pode existir, mas sempre o inimigo quer pôr essa cunha da desunião. Aí nós temos que vigiar para que não deixarmos o inimigo entrar e atrapalhar a obra que é de Deus. E é verdade, né, pastor Luiz Carlos? Na medida em que Deus estabeleceu no plano espiritual a igreja do tempo presente, a liderança, ela, eu diria, é a linha de frente. Tem um ditado aí no mundo corporativo que fala assim: se o líder cochilar, os liderados dormem. Não é assim, pastor Januário? Em relação à igreja, vale o mesmo conceito no sentido dos obreiros. Porque
se houver esse estacionamento dos obreiros, a igreja vai sentir. Por isso que é importante que os irmãos, mesmo não sendo obreiros, também participem e entendam isso. Porque você pode ser um impulsionador do obreiro da sua localidade. Agora imagine, se o obreiro estacionado acaba por estacionar a igreja, isso é fato, imagine discórdia entre obreiros, quando fica batendo cabeça, quando eventualmente existe dissensões, não concordância, e aquilo acaba por afetar em muito a obra de Deus. Como nós vimos aqui, o ministério não é uma atuação isolada, o ministério é um conjunto. E aí vai mais um pedido aqui para todos nós que estamos aqui. E a palavra de Deus fala em amor, o pastor Luiz falou em amor, entre os obreiros deve haver amor, não é, pastor Januário? Deve haver comunhão. Quem sabe, você que está me ouvindo, de repente como obreiro, tem um conservo seu, e você está olhando meio torto. Quem sabe, para o pastor da igreja em que você faz parte, você já está olhando meio torto, uma fala que não foi ao seu ver muito bem colocada, e vem aquele desânimo. Mais uma vez, o Senhor opera na união. Se essas coisas faltarem, haverá ociosidade. Mas se essas coisas superabundar, com certeza haverá mais e mais da graça do Senhor. O obreiro tem que estar unido. O obreiro faz parte do colégio, é parte do ministério. Um depende do outro, é uma cooperação. E a igreja que olha, enxerga e sente isso, acaba sendo edificada. Não é? O senhor podia, pastor Júnior, dar algum exemplo para nós, ao longo da sua trajetória e da sua experiência, a respeito dessa situação em que o obreiro quis atuar de forma mais isolada, né? Sem citar nomes, hein? É só experiência, né, irmãos? É só experiência. E você que está participando aqui, dá um tempinho para o pastor Júnior pensar, e quiser deixar alguma pergunta aí no chat, por favor, pode escrever aí. Nós temos aqui o apoio do irmão Heitor, que está nos ajudando aqui, e pode trazer aqui para a gente também falar a respeito disso. Lembrando, hoje nós estamos dando uma voada bem geral. Você percebe que são temas, né, que vão se conectando dentro de uma estrutura aqui, e depois, nas próximas semanas, a gente tem, né, tópicos especiais que são características de obreiros, e nós vamos abordando durante as semanas. Hoje é um geralzão para que a gente possa, de forma ampla e geral, entender um pouquinho como vai ser, né, os nossos encontros até o final do ano. Pastor Janório. Pois bem, pastor Moisés, eu vejo o seguinte, que o trabalhar de um obreiro, principalmente quando se trata do ministro da casa de Deus, do pastor, ele tem que ter uma experiência de vida, uma família exemplar, e para que o testemunho dele possa falar maior do que ele próprio, quando está dirigindo uma palavra, ou dando um ensinamento, um aconselhamento, dentro dos parâmetros bíblicos. Então, o bom pastor, aquele que ministra a palavra de Deus, ele tem que ter essa excelência de vida vivida com Deus, ele e a sua família, para que tudo que ele falar, aquele que está a ouvir, ele vai analisar: este é verdadeiro homem de Deus, este é uma pessoa que tem a característica de Deus para anunciar, para aconselhar, para fazer notório a palavra de Deus na vida daqueles que ouvem. E o pastor Moisés frisou uma coisa muito interessante aqui, que o pastor tem que ser apto, né? Tem que ser sempre, ainda que às vezes ele não esteja bem, ele tem que estar presente, ativo, alegre, feliz, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Ainda que a circunstância pode ocorrer da sua trajetória do dia, ocorrer do dia, ou tantos problemas que assolam, né? Ele não pode demonstrar isso à igreja.
pastor frisou uma base aqui, que se o ministro de Deus ou o pastor, qualquer ovelha dormir, ou ficar cochilando, né, dentro do grupo, na frente do trabalho, a igreja vai sonhar. Então o pastor tem que ser ativo e ativar a igreja. Então é não assim, verdade? né? Se o obreiro cochilar, a igreja A dorme. igreja dorme. Se o obreiro dormir, a igreja sonha. Mas sonho é bom, pastor, né? Os velhos têm Com um sonho. certeza. Então, ele tem que estar, pastor Moisés, ativo para trazer um despertamento para a igreja. Às vezes eu falava, né, com os obreiros, né, quando eu iniciei minha trajetória diante da congregação, né, nós formamos ali o grupo de obreiros, quais deles estão aqui, né, o Alexandre, o Rafael, e sempre a gente fazia reuniões com eles, né, de ativar, né, Reunião tranquila? Reunião tranquila, às vezes, mas às vezes a reunião não é tranquila, para tratar assunto da casa de Deus, da administração da igreja, não é um mar de rosas também, né? Mas vencemos, estamos aqui. Graças a Deus. Ficou para nós, né, isso aí é um legado, ficou para nós, né, um momento de estrutura que nós estamos hoje aqui. A gente já está aqui com 30 anos de ministério, né, da igreja, e a gente tem isso na mente, que a nossa etapa nós conseguimos cumprir até aqui, diante de Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo. E aquilo que diz, né, até aqui o Senhor nos ajudou. Então nós estamos aqui na nossa trajetória, na nossa carreira, né, dando ainda alguns exemplos, né, aqueles que precisam, que olham por nós, que vê, né, a nossa estrutura, e vê o legado, aquilo que nós deixamos, e que está presente ainda. Então esses são bênçãos dos céus. Então, o que eu posso dizer? Que todos os ministros, aqueles que têm as congregações, não desanimem, segue em frente, busquem sabedoria. Em união, né? Em união. Lógico. Não pode se estranhar. Aprender sempre, fazer perguntas e buscar o interesse, né, ouvir as pregações, né, ouvir e comer a palavra de Deus. Às vezes uma palavra, né, é citada, é falada, é pregada aqui, e tem irmão que vem falar, oi, aquela palavra que foi tal dia, tal ano, tal... Tem pessoas que guardam, irmãos. Então isso aí é uma base de crescimento da igreja, é um alimento sóbrio para cada um, certo? Então é isso que eu vejo hoje. E os dias estão difíceis hoje, não está fácil não. Hoje, como ministro de Deus, para conduzir a igreja do Senhor, hoje não está difícil, principalmente uma igreja avivada, doutrinada, não é fácil, não é fácil. Olha, irmãos, para nós aqui, o pastor Januário vai estar com 70 anos de idade, né? E é um exemplo para nós nesse quesito, né? Mesmo aí com as dificuldades naturais, mas sempre tem estado aqui apoiando, ajudando, né? E ao longo da caminhada, apesar de todas as dificuldades, que é natural, sempre foi, isso eu posso dizer, porque sempre, né, tive o prazer de estar aí do lado, um obreiro que esteve integrado no coletivo, né, soube trabalhar em conjunto. Isso é uma característica importantíssima. O obreiro precisa amar o outro obreiro. Pastor Scarto, você tem um comentário? Sim, pastor, é importante ouvir. Está desligado, pastor. Vocês estão ouvindo bem aí? Quem está participando online? Se não tiver, deixa no chat aí. O pessoal que está apoiando a gente aqui na igreja, né? Ajuda aí para que vocês dão um toque aqui para a gente, tá? Eu prometo que a gente vai melhorar o som. Nós estamos começando agora. Calma, nós vamos chegar lá. É importante ouvir cada um e falar de união de obreiro, isso é sensacional, porque os obreiros têm que estar bem unidos. Eu lembro que tinha uma reunião na qual participei há muito tempo atrás, que tinha um obreiro que tinha uma ótima ideia, mas só que ele não sabia como expressar a sua ótima ideia. E no expressar dele, ele brigava. E discutia, gritava, falava alto. E um dos pastores disse, meu querido, você tem que falar um pouco mais baixo, você dá muito trabalho. Aí ele falou a seguinte expressão, eu tenho que dar trabalho mesmo, porque se eu não der trabalho, vocês não vão. Mas típico, né, pastor? É típico. Mas é mais ou menos assim, quando a gente ama a obra de Deus, estamos ouvindo da obra de Deus. Eu ouvi um testemunho, isso é bem forte, tem um evangelista que
evangelizava um amigo a vida inteira, mais de 5 anos evangelizando, vai na igreja, vem na igreja, e esse homem nunca foi na igreja. Um certo dia, eles estavam em reunião na igreja, e as coisas começam a não ir bem, e ele se levanta bravo, briga com o pastor, briga com os obreiros, e fala: nunca mais eu apareço aqui, vocês não têm amor, vocês não sabem amar, estou indo embora, nunca mais eu voltarei aqui. E saiu muito bravo da igreja. E quando ele saiu na porta da igreja, quem aparece? O seu amigo na rua. E diz: ó, eu vim aqui te conhecer a tua igreja, e hoje à noite eu vou vir no culto, viu? Ele falou: vem cá, vou te apresentar o meu pastor. Pô, esse meu pastor aqui é uma bênção, o evangelista aqui é uma bênção, todo mundo aqui é uma bênção. E houve um conserto. Depois ele abraçou o pastor, pediu perdão, abraçou os obreiros, pediu perdão. Então, há momentos que a gente tem que saber como colocar a palavra, né? Ter a temperança, o amor e a vigilância. Exato. Inclusive, né, pastor Luiz Carlos, você falou uma questão importante, que é essa forma, né, de colocar as palavras. Num dos nossos encontros, nós vamos tratar de um tema, pastor Januário, que é comedido nas palavras. O que é isso? Né? É a forma como o obreiro deve buscar se apresentar. Até na forma, na entonação, né, de falar, e como ele se relaciona também com os demais irmãos. Então, nós vamos tratar de um tema desse, numa das aulas seguintes, que vai ser muito importante, e a gente vai desdobrando isso. Porque, claro, se o obreiro... Porque assim, né, tem perfil pessoal, não tem? O perfil pessoal? Tem perfil pessoal. Tem pessoas que têm um perfil para falar italiano, né? Eu vou falar que eu gesticulo, né? Eu estava numa reunião de trabalho esses dias e fui e derrubei a mesa de café, virou uma coisa de doido lá, né? Para pregar por vezes, né? Os irmãos falam: grita menos, pastor, fala mais baixo, né? Então, a gente tem que estar com constante vigilância. Mas o importante de tudo isso que nós estamos aqui, né, ou até nesse momento, abordando de forma geral, o obreiro que deseja de fato servir a obra de Deus, deseja uma coisa excelente, mas ele precisa ser constante, não pode haver ociosidade. Ele tem que estar no caminho, ele tem que saber trabalhar em união, porque ele faz parte de um corpo, seja o corpo dos obreiros, nós chamamos de ministério, ou seja, a própria igreja. Não é? E parece que tem uma pergunta aqui, por favor, Moelton, pode, se a gente souber, a gente responde. É uma pergunta direcionada a todos os pastores, né? O Isaías Martins pergunta: pastores, onde há a desunião entre os obreiros? Em que sentido a obra ou o ministério? Em que sentido isso impede de avançar? Olha, em tudo, né? Porque, então, deixa eu só fazer um passo atrás aqui, né? Quando a gente trata a respeito disso, nós estamos falando no sentido dialético. Não deve haver desunião, de forma nenhuma. Não estamos com isso dizendo que há desunião de forma, né, assim, escancarada. Muito pelo contrário, nós estamos com um ministério extremamente coeso. Isso é muito importante. Entretanto, há situações mais isoladas e existem. E então é nesse sentido que a gente está aqui dizendo: olha, havendo a desunião, existe então um confronto de ideias, um confronto de pensamentos. O querer e o efetuar acaba sendo, de certa forma, não unido, não é isso? E a palavra própria diz a respeito disso, que se haver essa desunião, seria tal como um reino dividido. E o reino dividido não subsiste. A palavra do Senhor diz que nós devemos viver em união. E essa união, ela é a base da igreja. Para o ministério, em especial, muito mais. Quiçá entre os pastores. Esse amor e, por vezes, esse doar. Porque, como o pastor Oscar disse, por vezes eu tenho um ponto de vista, o outro tem outro ponto de vista, e a gente saber que
em benefício da obra, em determinada situação, meu ponto de vista, ele vai ficar guardadinho lá. Não quer dizer com isso que a gente vai se afastar. Porque não está do jeito que eu quero, então a gente não faz. Muito pelo contrário. Isso vem no aspecto de se doar. Né? Se eu bem entendi, a pergunta então a base da desunião é caminho certo para não crescimento da obra, para retirada do Espírito Santo, para tantas outras malezas que com certeza afetam a igreja local. E a gente está falando, né, dentro desse ambiente aqui, com os obreiros e essa persistência, esse amor, essa diligência. Tem 3 características, pastor Januário e pastor Scarso, que permeiam o ministro cristão, né? Alexandre, Rafael. 3 características. Primeiro, ele precisa ter vocação divina. Tem que ter vocação divina. O pastor Januário falou a respeito disso ainda há pouco, né? Tem que ter a chamada divina. Uma vez que isso é verdade, é claro, o segundo ponto, que tendo o chamado, ele tem uma vida transformada. O obreiro tem uma vida transformada. É um ponto importante. E o terceiro bom, se ele tem vocação divina, tem chamado, e ele tem uma vida transformada, claro, porque é uma aptidão para o ministério. Ele tem que estar cada vez mais parecido com Cristo, não é isso? E a gente olha isso, Noel, dá a impressão do seguinte, então, espera lá. Chamado divino está no plano espiritual, além do nosso, não é? Transformação de vida, santidade, está no plano além do nosso, me parece. Parecer com Cristo também está no plano, né? Muito além do nosso. E a questão que fica o obreiro precisa ser um super-herói? Como que vocês enxergam isso? Ou não? Ele tem que ser sim um super-herói. Herói dentro da palavra de Deus, herói do conhecimento, da sabedoria, para levar, né, aquele que precisa uma palavra de conforto, a palavra de fé. E aquele que não ouvir a palavra, ele tem confiança naquele que ele vai ouvir. Então, ele vai fazer daquele que vai ensinar ele de um herói. Eu ouvi um vocabulário esses dias atrás, um varão disse para mim assim, você é um herói dentro da palavra de Deus, porque coisas que eu não sabia e hoje eu estou aprendendo e conhecendo porque você foi o meu herói. A pessoa disse isso. Então, dentro do comentário nosso aqui, né, surgiu isso aí, então por isso que eu estou lembrando. Então, eu acho que nós temos que ser assim, um herói dentro da palavra de Deus, da sabedoria, do conhecimento. E imitar, como o apóstolo Paulo diz, né, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém. Pastor Scarso, o que o senhor acha disso? Olha, eu acredito, é uma pergunta bem alegre, bem feliz, né? Olha só, eu creio que sim, né? Porque todo herói, ele tem o seu ponto fraco. O Superman, a Kryptonita, o Batman, é incrível. O Batman, se não tiver o cinto de utilidade, está morto, né? O Aquaman, se não tiver água, está morto. E aqui na escritura diz, né, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Ou seja, tinha os seus defeitos, não os defeitos, tinha as condições que o mundo dava, que ele poderia cair. É o que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, quando você se coloca diante de Deus, em jejum, em oração, em santidade, o jovem ministro, aquele que deseja o episcopado, ele começa a se livrar do mundo. Ele é sujeito ao mundo, sim. Se ele se sujeitar ao mundo, aos pecados do mundo, ele cai. Então ele tem que evitar. O Superman foge longe da Kryptonita, né? O Aquaman tem que ficar dentro d'água. O Batman tem que ter o seu cinto. E o obreiro tem que fugir do que faz ele cair. Se ele tem uma fraqueza naquilo, ele tem que fugir daquilo, sumir daquilo. Porque ele é um herói, ele é uma pessoa que todo mundo está de olho, né?
Como eu digo, Deus dá capacidade a cada obreiro. Sim, eu acredito que o pastor é um super-herói para a igreja, porque a igreja se espelha, o líder de mocidade, o líder da irmã. Por quê? Tem que dar exemplo. Ser o exemplo dos fiéis. Quando você tem que dar exemplo, você tem que se livrar de tudo e santificar a tua vida. Então, lógico, é Cristo brilhando em nós, né? É Cristo brilhando em nós. Mas eu acredito que sim. Amém. Tá vendo, obreiros, né? Nós estamos virando aqui, né, já para super-heróis, né? O pastor Carlos citou um exemplo da palavra de Deus importante, né? Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, nos revela algo importante. Tem outro texto, Paulo vai dizer, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E ele vai dizer também, o próprio apóstolo Paulo, lá no famoso capítulo 15 de 1 Coríntios, falando a respeito da ressurreição, ele vai dar um estudo maravilhoso a respeito disso lá no versículo 10, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E ali ele está dizendo, intercambiando a vida terrena, humana, o corpo terrestre, esperando a transformação no espiritual. O que eu quero dizer com isso é que, aos olhos espirituais e da fé, o que os obreiros têm enfrentado e a forma pela qual o trabalho é desenvolvido, eu diria que heróis nesse contexto. Mas o fato é que o cuidado que nós devemos ter, está um pouco associado a isso que o pastor Luiz Carlos disse, nós não estamos, como obreiros, num altar superior, e nem invisíveis às tentações dessa vida. Somos homens comuns. O fato de estarmos exercendo o nosso ministério dado por Deus não nos faz homens invencíveis no aspecto humano. Eu digo isso porque, por vezes, pode criar na mente do ministro, seja ele pastor, seja ele o evangelista, o diácono, que existe uma hierarquia no sentido de posição. E com isso, então, ele olha para si tal como se fosse um herói, mas não no sentido bom, no sentido positivo, igual o pastor Januário comentou, igual o pastor Luiz Carlos comentou. Mas aí começa a ser assim, né? Eu sou o salvador dessa cidade. Não é assim o Superman? Né? Eu sou o salvador dessa cidade. E quando isso acontece, na mente nossa como obreiros, é perigoso. Porque nós sabemos que continuamos a ser seres humanos, apesar de termos a vocação divina, de ter a necessidade de se parecer com Cristo, de ter a necessidade de ter o novo nascimento, mas nós precisamos saber que nós estamos sujeitos às mesmas paixões de qualquer ser humano. O pastor Luiz falou de criptonita, né? Do instinto do Batman e tal, não sei o que lá. Mas espiritualmente, nós temos os desejos da carne. Nós não somos super-heróis no sentido de enfrentar isso de corpo aberto, pensando, eu posso, eu faço, eu aconteço. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Paulo, quando dá o seu exemplo, né, do espinho na carne, ele vai dizer isso para a gente, que é a permissão de Deus. Eu orei, estou aqui parafraseando, né? E Deus disse, Paulo, minha graça te basta. E ele entendeu que aquilo era para que ele se lembrasse de que era um ser humano normal, do ponto de vista terreno, vamos assim dizer, só para ilustrar aqui, e que ele precisava constantemente entender que tudo o que estava sendo feito através dele vinha do alto. Então, isso é unção de Deus. Entender a operação de Deus, né, obreiros? E a manifestação de Deus é importante. O obreiro, ele não pode pensar em si próprio, se colocando numa posição hierárquica, e por vezes, vou abrir parênteses aqui, muitos
tem chegado ao ministério, a gente tem enfrentado isso ao longo do tempo, simplesmente por querer uma posição de hierarquia. Dá a impressão que vai estar na frente, tem uma posição de destaque, não é isso, pastor Januário? E quando isso guia o pensamento, nós estamos entrando num contexto bastante complicado, não é? Porque a palavra, né, do Senhor nos diz assim, em relação à vocação divina. Olha só, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Ele mesmo, quem é Ele mesmo? Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quem é que deu? É Deus, não é isso? É Ele, Jesus. Então toda essa honra e glória é dele, não é nossa. E de forma nenhuma nós podemos pensar desse modo, porque pensando desse modo, a gente com certeza pode enfrentar problemas. Concorda, pastor Januário? O senhor é super-herói? Bom, então fora. Voltou atrás agora aqui, o que a gente quis dizer caiu, da experiência que a gente tem com Deus, né? Então não diz que eu sou herói, mas muitos têm a gente como herói. Isso, né? Você entendeu? Muitos têm a gente como herói. Boa, para aí, né? Eu não sei se tem irmãos participando, aqui na igreja tem, né? Tem pessoas que não do ministério, vamos assim dizer, né? Não está entre os obreiros, talvez ouvindo a gente aí online também não, né? E o pastor já tocou num ponto importante, viu, pastor Descartes? O que o pastor disse? Que às vezes as pessoas olham a gente como um herói, né? Como um herói. Poxa, é até, né, bonito, não é, Elton? Não é, Rafa? Um herói, né? Mas nós temos que ter cuidado porque e isso é difícil, né? No sentido de separar. Porque indo mais para lá, a gente vai cair num ponto errado de dizer o seguinte: eu não tenho nada com o homem, eu só tenho com Deus, então o obreiro para mim pouco importa. Isso é um extremo, ruim, maléfico, porque Deus constituiu, daqui Ele deu, não é? Então esse é um lado extremo. O outro lado extremo é esse. É quando o obreiro se coloca, ou a igreja, os irmãos, de algum modo, o vê como, sabe, essa excelência do heroísmo e coloca nele a fé. Esse é o perigo. Porque se acontecer alguma coisa, algum deslize, que todos nós, certo, Rafael, estamos sujeitos, o obreiro não está isento disso. Por isso que precisa dobrar, triplicar, quadruplicar oração, jejum, buscar, não estar ocioso, porque o inimigo vai tentar com muito mais impetuosidade, concorda? E aí, se a gente permite, sabendo disso, que o irmão ou a irmã, por uma certa simplicidade, coloque em nós uma visão de heroísmo além da conta, nós podemos fazer esse irmão cair da fé. Concorda, pastor Ricardo? Sim. E uma visão, pastor, é assim. Quando nós falamos que todo filho fala, meu pai é meu herói, né? Porque é um exemplo, ele quer ser igual ao pai. Então eu acredito que esse herói nós podemos traçar por exemplo. É um exemplo. Tipo, eu mesmo quando comecei na fé, a ministrar, tinha um pastor que eu queria ser igual a ele, era o meu exemplo, vamos dizer, o herói, né? Mas o herói, em tudo a glória era para o Senhor Jesus. Tipo assim, você lembra de Sansão? Você imagina a aldeia, você imagina ele julgar o povo, as crianças do meio do povo queriam ser o Sansão, todos queriam ser, porque ele era exemplo, ele julgava. Isso enquanto ele julgava o povo e fazia as coisas certas. Mas era sujeito às paixões, era sujeito a mulheres, era sujeito a vinhos, era sujeito a desobedecer a palavra, se sujeitava.
Ele se sujeitava a isso, ia para as vinhas, não podia beber porque era nazireu. Se prostituía, ele não podia fazer isso. Então, quando ele disse para Dalila, olha, do mesmo jeito que eu venci esses filisteus, eu vou de novo. Quando ele disse, eu vou de novo, que ele se colocou como ele, o cara, acabou. Porque ele só era o homem de guerra quando o Espírito Santo se apoderava dele. Quando não, ele não era mais um exemplo. Então, é o que nós devemos olhar. Toda a glória é para o Senhor Jesus, né? Toda a glória é para Ele. Amém. Quer comentar, pastor Januário? Tem uma pergunta aí, alguma coisa? Sim? A irmã Larissa Barbosa está perguntando, gostaria de saber dos pastores, quem é o obreiro e exemplo preferido de cada um dentre os contados na Bíblia? Pergunta interessante. Quem é o obreiro? Quando nós olhamos aqui a palavra de Deus, o obreiro, no sentido ministerial, é aquele que recebe o chamado de Deus para estar trabalhando e servindo a obra. Primeiro conceito do obreiro, servo. E nós falamos agora há pouco de pedestal, o obreiro foi chamado a servir. E quando nós falamos da característica do obreiro aqui, se parecer com Cristo, ele nos disse isso, né? Ele veio para servir. Então, o obreiro é aquele que trabalha, o próprio nome diz, aquele que executa a obra, aquele que faz a obra acontecer. Esse é o obreiro. E tudo isso vem recheado da vocação, vem recheado da chamada de Deus, da presença do Espírito Santo, e ele vai apoiar, claro, na administração da igreja, no levar a palavra de Deus, no congregar o povo, sempre dirigido pelo Espírito Santo. Não existe obreiro sem a presença do Espírito Santo. Não tem como. Assim como também, se não está ao trabalho, não pode ser, né, obreiro, porque não está, né, em obra. O próprio nome já diz. Agora, a segunda pergunta é, entre os obreiros bíblicos, qual é o nosso preferido? Qual é seu preferido, pastor Januário? É interessante que, para mim, todos os profetas, todos os obreiros dentro da palavra de Deus, para mim, é exemplo para mim. É exemplo. Eu não posso denominar um, né? Porque, para mim, todos foram valentes, foram homens de fé, homens de conduta cristã, que deixou, né, a característica cristã para nós hoje, de olhar e nos espelhar por eles. Então, aí é difícil você olhar, porque tem certa circunstância, você vai falando assim, poxa vida, aquele apóstolo fez tanto, né? Eu estou me colocando hoje como ele. Aí, de repente, tem outro apóstolo, um obreiro, antes, né, do tempo passado, que você olha assim, nossa, aquele foi vitorioso, eu vou me espelhar nele, eu quero ser igual a ele. Então, essa característica aí de escolher um é difícil, porque cada dia a gente vai vivendo, a gente, olha, eu gosto muito do apóstolo Paulo, né, que traz bastante em todas as suas cartas, onde ele menciona, onde traz para nós exemplos da igreja de Galácia, a igreja de Efésios, a igreja de Tessalônica. Ele traz para nós exemplos muito importantes dos dias que nós vivemos hoje, que nós pregamos hoje. Correto? Amém. Pastor Luiz? Olha, uma linda pergunta, né? Já me fizeram muitas vezes essa pergunta. É como o pastor Januário falou, todos têm seu devido valor. Mas eu quero citar um, que esse camarada, quando eu olhei para a história dele a primeira vez, eu amei a história dele, né? O exemplo dele, que é um rapaz chamado Urias. Soldado, valente, guerreiro, valente, que estava guerreando na obra, trabalhando na obra. E a sua mulher o traiu, e justamente com o rei, com o seu rei. E quando o rei soube que ela estava grávida, mandou chamar Urias. Deu-lhe bebida, tirou ele da guerra e disse, agora você vai
deitar com a sua mulher, vai curtir os prazeres do seu lar, porque você merece. Ele saiu na porta do palácio, ali ele adormeceu. Foram falar para o rei: olha, rei, o teu soldado, o teu obreiro, vamos falar de obreiro, né? Não obedeceu o senhor. Está dormindo na porta do palácio, sendo que ele era para ir para casa. O rei mandou chamar, estava muito bravo, porque o plano do rei era que ele fosse dormir com a esposa dele, porque aí o filho que ia nascer era de Urias. E quando o rei falou: por que tu não fosse descansar, tu viesse da guerra? Ele falou assim para o rei: meu senhor, eu fiz um voto, e o meu voto é: enquanto o povo do meu Deus estiver em guerra e o meu rei estiver em perigo, eu não desfrutarei dos prazeres do meu lar. O que eu quero dizer com isso, pastor, tomando um pouco de tempo, é que você, obreiro, você que foi chamado de obreiro, às vezes fica desfrutando o prazer do lar. É uma novela, é um filme, é um futebol, é isso, é aquilo. Prazer, sendo que você tem que estar empenhado na obra de Deus, no serviço do teu rei. Esse é um exemplo de obreiro, que em todas as circunstâncias, traído, enganado, ludibriado, mas foi para a guerra. E quando Joabe colocou na frente da batalha, que não era o lugar dele, foi uma ordem: você vai. Ele foi, porque ele estava defendendo o exército de Deus. Então, a visão do obreiro é essa: é aquele que luta pela obra e às vezes não tem nem prazer mais, né? Não tem nem férias, mas está batalhando na obra de Deus. Amém. É importantíssimo isso, e me faz também aqui lembrar, está no nosso escopo, e já partindo quase aqui para a conclusão, o tema relacionado ao obreiro, que nós falamos aqui, que é transformação de vida. E nisso que o pastor Luiz Carlos toca para nós é importantíssimo, porque o obreiro, alistado para o trabalho, ele tem que ter uma vida transformada, no sentido de que, você pode dizer, mas todos os cristãos têm uma vida transformada. É claro, o obreiro, ele tem uma responsabilidade a mais nesse quesito. A mais nesse quesito. Por isso que tem a ver com aquela constância que nós iniciamos aqui o nosso estudo hoje. Crescente, paciência, temperança, amor, fé, ciência, sabe? Dedicação, estudo, para não dar lugar à ociosidade de forma nenhuma. E nós vamos entrar nesse tema agora, mas antes, sem perder aqui o que foi perguntado, né? Calma lá. Eu não tenho, é difícil você dizer, né, um obreiro, né, alguém ali, né, bíblico que a gente possa escolher. Talvez, né, eu ficaria lá com o escrito de Paulo, né? Uns dizem que é de Apolo, outros é de Cefas, outros é de Paulo. Todos são de Cristo, então eu escolho Cristo, né? Mas o que eu quero dizer, como exemplo que me toca muito na palavra de Deus, na verdade, são dois homens, né, que vêm, não que eu escolho, no sentido de gostar mais ou menos, não é longe disso, são que me toca, né, que é Arão e Ur, que está lá no contexto, né, do sacerdócio, né, pastor Januário. E por quê? Porque na primeira batalha que os hebreus teve quando saiu do Egito, filisteus, amalequitas, acho que eram os amalequitas, né? E Josué foi para frente de batalha, amalequitas, né? O Josué foi para frente de batalha, Moisés subiu no cume do outeiro, não é? E levou com ele Arão e Ur. E eu fico pensando, isso me toca, pensando em ministério, pensando em obreiro, porque talvez, para quem estivesse lá no campo de batalha, olhasse para o cume do outeiro, estou aqui conjecturando, e poderiam pensar: poxa, Moisés no cume do outeiro faz sentido. Agora, Arão e Ur do lado dele é demais. Poderia estar ajudando a gente aqui na batalha, não com uma espada, mas talvez representando aqui a intercessão em relação a Deus e tudo mais.
Só que Deus colocou lá porque tinha um trabalho importantíssimo. Diz o texto sagrado que quando Moisés levantava as mãos aos céus, Moisés era em contato com Deus, levantava as mãos aos céus, o povo hebreu prevalecia perante os amalequitas, mas sendo ele já uma idade não tão jovem, com as mãos pesadas, ele não conseguia manter a mão erguida e ele abaixava a mão. E quando ele abaixava a mão, os amalequitas prevaleciam. E aí estavam lá os obreiros do Senhor, um de cada lado, né, de Moisés, lado esquerdo e lado direito, entrava debaixo dele e os sustentava com as mãos erguidas ao céu, e o povo prevaleceu. Isso é lindo, é maravilhoso, porque por vezes existem obreiros. Vou dar um exemplo aqui, só para contextualizar, que, olha, você fala para ele pregar, ele corre léguas, e a gente pode dizer assim, o obreiro tem que pregar, mas coloca ele para fazer uma visita no lar, e para conversar com alguém que está sendo evangelizado, que é a coisa mais linda do mundo. Então, eu quero dizer que obra e ser obreiro tem a ver com estar disponível para aquilo que o Senhor quer que façamos. Por vezes, como obreiro, Ele quer que estejamos lá sustentando os braços de Moisés, para que o povo prevaleça. Imagine lá, mas se Arão e Hur não estivessem lá, como que seria? Deus faz tudo perfeito, não é verdade, Rafael? Então, a obra de Deus é feita, e nós falamos de novo de união, é isso, estar no ministério. A igreja precisa entender isso, e por vezes a igreja acaba sendo, diante de Deus, esse braço do obreiro, né? No sentido de dar apoio, de estar ali junto, não é, pastor João? Quantas vezes a gente passou por tantas dificuldades, e a gente encontra com a igreja, por um ou outro, e eles nos dão sustento emocional, psicológico, não estou falando de questão material, né? E espiritual também. Tem a coisa linda. Olha, eu fui pregar numa cidade, pastor Januário e pastor Luiz, e veio uma criança, e ela me encontrou e ela me abraçou, uma abraço apertada, e ela disse assim para mim, sei lá, 9, 10 anos, pastor, eu não deixo de orar pelo Senhor. Aquilo para mim, olha, eu estava num período espiritual bastante complicado, e é isso, a gente por vezes vê lá, né, o pastor falando, ele está isento, ele nunca passa por dificuldade, a gente passa, e aquilo foi para mim, pastor Januário, né, como Arão e Hur, claro, contextualizando da forma correta, né, como exemplo. Aquilo me levantou do ponto de vista espiritual. Uma criança, dizer para você que está te apresentando lá longe, é maravilhoso, é tremendo, não é? Bom, falando de transformação de vida, não sei se tem uma outra interação aqui, né? O primeiro passo para qualquer obreiro é nascer de novo. É uma transformação pessoal e espiritual e profunda. A gente vai ver numa próxima aula, eu uso sempre, os obreiros que estão aqui já viram comigo aquele gráfico da balança. Tem o espiritual de um lado e tem o moral e ético do outro. Não adianta estar o espiritual lá em cima e o moral e ético, né, pastor Luiz, lá embaixo. Não dá certo. O moral e ético está lá em cima, eu sou uma pessoa ética, compro, né, tem uma boa conduta na sociedade, mas o espiritual está lá embaixo, não oro, no jejum, não participo dos cultos, prefiro ficar na frente da televisão, prefiro acompanhar as coisas desse mundo. Moralmente, pode ser bem sucedido, mas espiritualmente está embaixo. Então, a transformação de vida, e nós vamos ver um pouquinho com mais profundidade nos próximos encontros, é uma transformação pessoal, espiritual e profunda. Antes de servir, é preciso ser transformado. Concorda, pastor Januário? O que o senhor tem para contribuir com a gente a respeito disso? Concordo. Isso, porque o fã de vez em quando dá um drible na gente. Concordo sim, porque é o que eu já frisei, né? O obreiro tem que estar apto para tudo. E ele tem que, sim, ser um exemplo, para que ele, quando alguém vem pedir para ele a vocação da sua fé, ele saiba responder naquilo que ele serve, naquilo que ele conhece, naquilo que Deus dá para ele. E geralmente, o pastor Moisés, o pastor Oscar, o homem de Deus, ele tem uma visão espiritual
que, principalmente quando ele chega na igreja, vai ter um culto hoje. Você chega no culto e você já entra dentro dos requisitos, você ora, você chega, você ora, você busca Deus, e Deus já começa a te mover, certo? De uma forma extraordinária no correr do culto. Isso para quem está no processo constante de transformação de vida. Com certeza. Porque se a gente vem cá assistindo futebol, ele vem para o culto. É lógico. Ele está adquirindo já um conhecimento, um alicerce para galgar os degraus na presença de Deus. Ele está ali para crescer ainda. Está entendendo? Então, a transformação de vida, ela vem a cada minuto da nossa vida, transformação. E daquilo que a gente vai executando, vai fazendo, então a transformação ela vai indo, ela vai acontecendo. Então, esse é o dever dos obreiros, né? É sempre buscar um novo conceito, buscar mais espiritualidade, buscar de Deus ainda mais visões, né, sonhos, e isso que Deus dá, para a gente poder seguir avante e dentro dessa transformação, ser uma pessoa eleita de Deus, como diz a Escritura, e nós, né, ser exemplo daquele que nos ouve, certo? Dentro desse ambiente, pastor Januário, vai ter uma aula dedicada a testemunho do obreiro perante a sociedade. E a gente vai tocar nessas questões de como esse nascer de novo, que é uma transformação de dentro para fora, na vida do obreiro, que também carrega com ele, além do próprio testemunho particular, o testemunho da igreja. Não é verdade? Isso é importante. Porque por vezes a gente vê assim, olha, não é o Moisés, mas é o pastor da igreja. Tá? Você viu o que aconteceu? Então, a gente precisa ter muito cuidado, todos os obreiros que estão com essa necessidade de nascer de novo. Aqui em Tito, capítulo 3, no versículo 5, diz a parte B do verso: mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Ou seja, essa salvação vem pela lavagem da regeneração. É o lavar, né? É tornar branco de novo, é tornar limpo. E isso vem pela renovação do Espírito Santo. E a cada dia nós, obreiros, precisamos buscar essa renovação do Espírito Santo. O obreiro precisa buscar renovação do Espírito Santo. O obreiro precisa buscar nascer de novo, todo santo dia, ou não. Todo santo dia, pastor. Porque é uma lapidação. E a lapidação dói. Porque você está tirando o seu ego, aquilo que você era, as tuas razões, para você viver para Cristo. Eu lembro-me de duas passagens na minha vida aí. Primeiros 15 dias na mocidade da igreja, eu nunca fui um bom cantor, né? E eu estava lá Ele é verdadeiro, viu, irmão? eu estava lá cantando com a mocidade. Canta o hino para nós aí, pastor Ricardo. Não, hoje não, hoje eu não treinei, né? Eu estava cantando com a mocidade, no ensaio. E o dirigente, que era um evangelista, depois se tornou pastor, chegou assim em mim e falou assim algo e disse: olha, vamos cantar de novo? Porque o mocinho aqui, eu tinha 15 dias de igreja, o mocinho aqui errou o tom e passou a mão no meu queixo. E isso, no mundo que nós vivíamos antes, era uma desonra, passar a mão no queixo. Quando ele passou a mão no meu queixo, eu dei uma porretada no meio do peito dele. Aí todo mundo apartou: segura, segura, segura. Fui para casa, fiquei revoltado aquela noite. No outro dia, cedinho, à noite mesmo, até o arrependimento, mas no outro dia, cedinho, fui na casa dele e pedi perdão. Eu tinha que me renovar. O meu homem era 15 dias de cristão. O meu homem é velho, voltou. Um exemplo de união de obreiro. Quando já obreiro, não sei o que aconteceu, eu não lembro. Mas na época eu fiquei muito chateado com o pastor Inocêncio. Eu mando um beijão no coração, ele sabe que eu amo ele, todo o meu coração. Cuidado, caseiro. Ele era evangelista na época. E houve um desacordo entre nós. E ele foi em casa pedir perdão. Quando eu soube que ele estava lá, em casa,
Eu me tranquei dentro do quarto. A minha esposa foi bater na porta, ele bateu na porta, vem, sai, ele quer conversar com você. Eu falei, não vou sair. Eu não respondi. Porque se eu saísse, eu ia machucar ele em voz, em palavras, porque eu estava irado. Deixei passar a ira. No outro dia, fui procurá-lo, nos consertamos, nunca brigamos. Porque na hora da ira, eu me tranquei, eu escondi. Aí até hoje, quando a gente se vê, eu falo, quando eu é bravo com você, você comigo, se tranca no quarto, vai orar, vai buscar a Deus, né? Então tem que ter a transformação. Tá vendo? De novo, né? A gente falou um pouquinho a respeito disso, tem que ter cuidado com essa questão de super-herói, né? Porque a gente é um homem cheio de emoção, não tem jeito, obreiro do Senhor, né? E uma das aulas, nós vamos falar sobre temperança, é esse aspecto, é a gente aprender, respirar, né? Eu trago, de repente, ele esteja até me ouvindo, um grande amigo, irmão em Cristo, obreiro, né? Não vou falar o nome, mas ele sempre dizia para mim, em tom de brincadeira, é claro, ele falou assim, pastor, o negócio é o seguinte, eu vou até um determinado limite, chegou naquele limite, Deus me transformou e me converteu, mas meu braço não, meu braço não é convertido não, né? E aí eu brincava com ele e falei, rapaz, a Bíblia fala que é corpo, alma, mente, espírito, transformado e repreensível. Então o corpo, né, o braço faz parte do corpo. Eu estou aqui, né, em tom de brincadeira, mas é isso por vezes. Obreiro se deixa salvo no braço, não é assim? Vem cá que eu já te dou no pedaço, né? Irmãos, obreiros, pelo amor de Deus, a gente tem que ter temperança. Foi o que nós começamos falando aqui. E isso significa que é do ser humano, é natural, e tem pessoas que são mais explosivas, né? Tem gente que brinca por aí e fala, você tem sangue de calabreso, né? Tem sempre que fala sangue de calabreso, não é assim? É sangue de italiano, sangue de português, a pessoa vai, briga, faz, acontece. Não, pera lá. Quando nós aceitamos a Cristo, tudo se fez novo. Eu deixei de ser calabrês, deixei de ser português, eu deixei de ser italiano e passei a ser cidadão do céu, né? Passei a ser cidadão celestial. E como cidadão celestial, nós precisamos deixar o velho homem morto lá. Né? A gente conta até hoje, eu não me lembro o nome do pastor, que no encontro ele tinha, né, falou que por vezes, né, o defunto está no caixão, que ele vai arranhar para sair de novo. Né? Nós não podemos. E isso tem a ver com nascer de novo. E todo dia o obreiro tem uma necessidade muito maior, porque também representa o testemunho da igreja, e não só dele próprio. Né? Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Tem mais alguma interação, uma pergunta ali? Vocês fizeram sinal? Temos mais uma aqui, provavelmente a gente vai estar tratando melhor sobre isso nas próximas lives, né? Que é referente à vida pessoal do obreiro. Mas aqui temos o Ademir Gonçalves perguntando, para ser obreiro ou pastor, é preciso ser casado? E também, Adriana Menezes complementa, é possível ser obreiro sendo casado com uma mulher que não está na mesma fé? São perguntas bastante delicadas, né? No aspecto espiritual e também com relação à própria palavra de Deus. Como o irmão Elton disse, a gente vai aprofundar isso nos próximos encontros, trazendo mais subsídios, né? Nós temos, irmãos, por exemplo, né, o Ministério de Evangelista, pensando, né, no casado. A palavra de Deus não oferece nenhuma objeção em relação a isso, né? Quando a gente olha para o pastor, ainda que não seja algo de forma muito objetiva, vamos assim dizer, né? Existe um cuidado maior com relação a isso, até por conta do testemunho, por conta da própria administração espiritual da igreja. É claro que quem exerce a função de casado já tem uma administração do lar, já tem uma outra visão espiritual, e isso acaba, né, contribuindo bastante no ministério. Nós temos a palavra de Deus dizendo a respeito disso, e a gente aprofunda isso com um pouco mais de insumos bíblicos
nos próximos encontros. Não estou fugindo da resposta. Pergunta a ele, ser casado para ser obreiro, não é isso, do Salves aí? Isso. Para ser obreiro pastor é preciso ser casado? Ou pode ser obreiro casado com uma mulher descrente? É o obreiro que trabalha, né? Todo que trabalha é obreiro. Agora, ministerialmente, para você ser um pastor, um diácono, a Bíblia manda, sim, que tenha uma esposa. Seja marido, tem uma só esposa, né? E aí, né, só para dar uma pincelada, né, claro, é que eu disse, aí a gente pode aprofundar com mais detalhes, né? Por exemplo, quando a mulher é descrente, é um assunto bastante, vamos dizer assim, individual e precisa ser tratado caso a caso. Foi a pastora Deber que perguntou? Porque pode existir situações, né, em que, dependendo da estrutura do lar, embora a mulher, né, não seja cristã ou, né, de repente, enfim, sirva a Deus do ministério, alguma coisa nesse sentido, né, poderia haver formas de fazer acontecer. Agora, tem situações em que isso é extremamente complicado e delicado, porque o pastor tem um testemunho para poder também dar perante a igreja, perante a sociedade, na função de obreiro que é. Né? Então, depende muito de cada contexto e de cada situação. Eu diria que, então, cada caso deveria ser analisado de forma bastante, vamos dizer assim, né, particular. Se é algo, vamos dizer, que está sendo iniciado agora, chegou e tal, a pessoa está vindo, e a mulher ainda, né, é descrente e tudo, acho que valeria uma campanha de oração para fazer a mulher chegar, e aí a gente evolui no ministério. Isso é quando está chegando. Agora, acontece muito de muitos pastores que estão em evidência, trabalhando, né, ativamente, e de repente a esposa dele cai, deixa de ir na igreja, deixa de servir a Deus e se renuncia ao Evangelho, e ele, como pastor da igreja, é uma situação constrangedora, correto? E isso acontece muito, sim, isso acontece. Agora, ele, pelo seu ministério que ele tem, pela comunhão que ele tem com Deus, ele deixaria a sua posição como pastor, porque a mulher caiu da fé? Não, acho que não, porque desde que a salvação era individual, ele vai zelar da salvação da alma dele, e do compromisso que ele fez com Deus, que ele tem com Deus. Agora, se a esposa dele não quis continuar, quis ficar parado na metade do caminho, isso não quer dizer que vai infringir a fé dele, isso quando estamos em comum. Agora, esse é o parecer, dessa maneira. Agora, quando ele já é pastor e vai buscar uma pessoa descrente, aí, o primeiro passo, não pode ser pastor sendo solteiro. O primeiro passo é esse. Eu vejo assim. Uma pessoa não pode ser consagrada pastor não sendo casado, porque aí ele está propício a buscar uma pessoa descrente, não é verdade? Então tem essa característica bíblica que mostra a palavra de Deus, que o ministro de Deus tem que ser casado, tem toda a característica que mostra a palavra de Deus. Então aí já é diferente. E esse conceito a gente tem na obra, tem no ministério. Agora, se o pastor ficou viúvo, um exemplo, ele ficou viúvo, e ele quer casar de novo, então ele vai buscar quem? Uma esposa dentro do Evangelho, dentro daquilo que ele serve a Deus, daquela testemunho que ele tem, e essa pessoa já vem habilitada, conhecendo que ela vai ser esposa de um pastor, né? É isso aí. E aí é aquela, né, máxima bíblica, que concórdia há entre Cristo e Belial. Nesse contexto de que, né, já estando separados do ministério, seja uma situação, o pastor Giovanni citou aqui, né, de vir a ficar viúvo e tal, quero, né, entender que o pastor tem discernimento espiritual tamanho, a ponto de entender que aquilo vai trazer, né, um prejuízo muito grande. E aí existe até
situações em que há uma rejeição da própria igreja numa situação dessa. Percebe como é complicado esse tipo de coisa? Então, em termos de bom tom, não deveria, né? Não deveria, porque isso traz, sim, prejuízo bastante grande para a obra, né? E pode até dar mau testemunho para o Evangelho. Recebi uma pergunta aqui também do Daniel Nakamura. E ele pergunta: o obreiro pode atender a um culto, receber a palavra? O obreiro ele pode abrir um trabalho ou um ponto de pregação e ele ministrar a palavra? Olha, irmão Daniel, desde que essa atividade esteja, né, orientada, supervisionada, ou debaixo da bênção e da unção de um trabalho que já, né, esteja ali em execução, sim, com certeza. O obreiro ele tem que estar apto a manejar a palavra, independente se é o pastor, se é o diácono, se é o evangelista. Então, digamos, né, que tem lá, sei lá, um bairro dentro da cidade e tal, e a igreja está crescendo, graças a Deus, e de repente precisa ali ver a necessidade de ter lá um ponto de pregação, começar uma congregação, e é natural que um obreiro seja destacado para esse trabalho, né? Então, nesse contexto, sim, perfeitamente aceitável. Porque não pode, e nós falamos agora, né, há um tempo atrás, é aquela questão da desunião, né? E aí a gente começa a olhar feio um para o outro aqui e fala: bom, eu vou abrir uma obra lá, então você fica aqui, né, e de forma desarmoniosa. Ainda pode até existir situações dessas em que, né, exista um consenso. Então, tá bom, não conseguimos trabalhar junto, mas estamos em união, estamos harmônicos, lá tem necessidade. Isso aconteceu com o Paulo e Barnabé, né? Então, ok, e se está dentro desse contexto, e Deus abençoa assim, amém, né? Mas tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa para evitar exatamente aquela desunião que nós falamos agora há pouco. Mas no sentido mais objetivo, o obreiro ele pode estar na frente do trabalho? Sim. Ele pode ministrar a palavra? Sim. Ele pode abrir o culto? Sim, né? Sem problema nenhum, desde que não seja nenhum ato de rebelião deliberado, né? Ok? Bom, meus irmãos, eu sei que a gente tem bastante irmãos participando aí na live. Nós vamos, já são 9h20, né? Nós vamos então aqui partir para o encerramento. Deu para os irmãos ter uma ideia de como é o formato. Na próxima aula, vamos assim dizer, no próximo encontro, não sei como que eu vou chamar isso ainda, né? O pastor descartado fala aula, fala encontro, né? Enfim. Vai ser, irmãos, não sexta-feira, agora na próxima. Então, lembra? Numa semana é quarta, na próxima semana é sexta. A gente vai intercalando para facilitar, de repente, até os trabalhos que tem na igreja, irmãos que querem participar conosco, ou eventualmente alguém trabalha no período noturno, dia sim, dia não, e acaba ajudando nesse aspecto. Então, essa semana foi quarta. A próxima semana vai ser sexta. Sexta 13. A gente não crê em mau agouro, irmão, da sexta-feira 13, né? Cristão, nascido de novo, não tem problema com isso. O horário, vamos antecipar um pouco o horário, porque nós estamos lá na sexta-feira, irmãos, a gente vai fazer às 7h30, porque nós temos aqui em Lençóis uma campanha que já dura alguns anos. Toda sexta, às 9h da noite, a gente tem oração na mata, né? Então, para não prejudicar esse calendário que já é, vamos dizer assim, consagrado, nós vamos então, na sexta-feira, iniciar às 7h30 da noite. Mas não é nessa sexta, é na próxima, e a gente vai compartilhando aí com os irmãos, né? Eu vou finalizar aqui, pedindo para o pastor Januário falar uma palavra final aqui, e do mesmo modo o pastor Luiz Carlos, e aí a gente já parte para o encerramento, orando aqui e agradecendo a todos que estão participando conosco. Irmãos, eu estou bastante feliz, contente pelo trabalho que iniciou hoje. Eu creio que foi uma bênção, né, para mim principalmente. E estando junto, falando da palavra de Deus, para mim é muito bom, muito bom. Estou feliz mesmo, estou contente e alegre também pelas participações aí, pelas perguntas que surgiram. E eu sei que esse trabalho vai ser muito útil, e
para nós que estamos aqui presentes e também para aqueles que nos ouvem distante, né, que possam seguir sempre, pelo que o pastor Moisés frisou aí, não esquecendo, né, na próxima sexta-feira, não essa agora, a outra próxima, nós estaremos de volta aqui às 19h30, certo? Para dar sequência nesse trabalho tão gostoso, tão maravilhoso, que é falar de Deus, falar da palavra de Deus e da nossa vida cristã em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Pastor Luiz Carlos. Louvado seja Deus. Antes de dar a minha palavra final, eu quero ler um versículo para vocês aqui, em Atos, capítulo 13, versículo 2, que diz assim: E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Eu acredito que o primeiro motivo aí para você ser chamado por Deus é você estar orando, buscando a Deus, jejuando, consagrando a sua vida, se pondo diante de Deus. Aí o Espírito do Senhor falou para os discípulos: separai Barnabé e a Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Então primeiro você ora, você jejua, você busca a Deus. Com certeza Deus vai falar aos ministros, aos pastores, sobre você, sobre a sua vida, vai separar você para a obra que Deus já tem designado, que Deus tem chamado. Então, o que eu digo aqui? Falando de obreiros, obreiro é aquele que trabalha. Então, se coloca dentro de Deus. No meu primeiro espaço na fé, eu percebi que a igreja não tinha porteiro. Eu fui para a porta. Inclusive, o pastor Daí sempre fala que eu sou um dos melhores recepcionistas da obra. Eu fui para a porta, não tinha obreiro. Eu percebi que a esposa do pastor, já com a idade avançada, ela limpava a igreja. Ninguém mandou. Eu fui limpar a igreja. Falei: a partir de hoje, eu faço, a senhora descansa. Faça a obra de Deus, jejue e ora, porque certamente o Senhor tem uma obra grande na tua vida. Agradeço pela oportunidade me concedida de estar aqui com todos vocês. Creio que esse canal, que essas lives, vai ser muita bênção para você em particular, para toda a igreja, para o povo de Deus. E relatando mais uma vez, inscreva-se nesse canal, divulgue esse canal, e não só esse canal, mas também todos os canais dessa obra. Faça no seu Facebook, nas suas redes sociais, um meio de evangelização. Que Deus te abençoe. Até a próxima sexta-feira 13. Amém. Queridos, inclusive, né, vocês têm o meu contato particular, tem o contato do pastor Luiz Carlos, e nós estamos mais afeitos aí nas redes sociais em relação ao pastor Januário. O pastor Januário não é muito afeito na rede social, né, pastor Januário? E aí vocês podem mandar também essas perguntas para o nosso celular em particular, e a gente, né, vai colecionando. No decorrer aí dos encontros, das semanas, a gente vai aqui tratando. O Gilson já separou uma seleção aí do próximo. Ah, é? O Bom Gilson, do Sertãozinho? Amém. Manda para mim, viu, Bom Gilson, lá no meu celular, e a gente vai selecionando e vai trazendo, tá bom? E eu vou encerrar lendo aqui com os irmãos Zacarias, capítulo 4, versículo 6, respondeu-me e falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zorobabel estava, posso dizer, como príncipe de Judá para reconstruir o templo, e diante daquele cenário de necessidade, o Senhor vem dizendo para ele: não confie na força humana, não confie na riqueza humana, mas confie na providência do Senhor. Então, falando com obreiros e falando a respeito dessas coisas, não adianta. Não é pelo braço da carne, não é pela inteligência intelecto humana, mas é pelo Espírito do Senhor. Quem deseja episcopado, excelente coisa deseja. Mas não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja Deus. Nós vamos orar a Deus, agradecendo de coração a todos vocês que conosco estiveram, dedicando esse tempo, compartilhando desse carinho, e nós ficamos muito honrados. E pedimos então que na próxima sexta-feira
né? Esteja conosco toda semana, a próxima, compartilhando de mais um momento especial diante do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos orar em agradecimento. Senhor Jesus Cristo, te louvamos e bendizemos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua presença, para podermos realizar, meu Deus eterno, início desse projeto que idealizamos em nosso sentimento, junto com o pastor Luiz Carlos, o pastor Januário, e agora tornando realidade com os obreiros que aqui estão. Pedimos a tua graça, a tua proteção e a tua presença, que possamos ter conhecimento que venha de ti, instrução que venha de ti, presença do teu Espírito, para poder dialogar e apresentar a tua palavra. Abençoa, Senhor, o ministério, abençoa, Senhor, o colégio de pastores, abençoa todos os obreiros, as igrejas, congregações, dá condição e a tua proteção, porque nós cremos, Senhor, no teu Espírito Santo e a tua graça sempre conosco estará. Obrigado, Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a todos. Mais uma vez, fiquem com Deus. Um grande abraço.